Queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quem diz amém? Amém. Obrigado, banda, que louvor ao Senhor. Cântico de Sião, maestro Josué, e ao coral Louvor Jovem. Nosso querido maestro Jonas não pode estar presente, pois o mesmo está a trabalho, mas louvamos a Deus pelos maestros presbítero Miqueias e o Adiel Júnior, que congregaram, regimentaram o coral para estar louvando a Deus. Amém? Os irmãos sabem, irmãos, eu quero retrospectar algumas coisas que são necessárias para que acompanhemos o desenvolvimento daquilo que nós pretendemos passar para a igreja. Nós estamos com a temática que é a mesma temática, que é o poder do Evangelho, e o nosso subtema desta noite é a justiça de Deus revelada no Evangelho. E os versículos que nós escolhemos como os versículos áureos, os versículos 16 e 17. Para que nós possamos falar alguma coisa, irmãos, nós falamos que toda epístola que Paulo escreve aos Romanos, ela traz a excelência da justificação de Deus em nossa vida. Nós somos justificados diante de Deus. Nós falamos que o termo justificação é um termo forense, que dá a um réu, a um condenado, a uma pessoa que foi julgada, condenada, sentenciada a uma condenação terrível, mas que este réu, esta pessoa que está sendo condenada, ela foi justificada por alguém que toma o seu lugar. Por isso que o sacrifício de Cristo é um sacrifício vicário, um sacrifício substituto, aonde um santo, um justo, um fiel, ele dá-se a si mesmo por vontade própria, voluntariamente, para estar no lugar de um condenado. E isto faz parte do grande amor de Deus em nossa vida, e Paulo, com muita robustez e firmeza, ele diz que este amor foi dado a todos nós, sendo nós ainda pecadores, e ele morreu pelos nossos delitos, pela nossa causa, derramou seu sangue carmesim como expiação pelos nossos pecados, um sangue que não coagulou, que de séculos em séculos tem salvado, purificado, restaurado, remido um povo santo, zeloso, sacerdócio fiel, que um dia vai se encontrar com ele para estar juntos, glorificando o seu nome de eternidade a eternidade. Glórias ao Senhor Jesus. Se nós fizermos uma analogia da justiça humana e da justiça de Deus, irmãos, nós vamos encontrar um abismo terrível. Acho que nem nós poderemos conceituar o que é justiça humana com relação à justiça de Deus. E nós vamos encontrar a resposta do que é justiça humana, daquilo que muitas vezes nós nos ufanamos e achamos que somos alguma coisa por fazermos algum bem
dar alguma dádiva. Muitas vezes a gente acha que alguma coisa porque vem para o culto, porque lê a Bíblia, porque ora, porque jejuma, porque prega, porque canta. A gente muitas vezes acha que isso é parte da nossa justiça. Ora, eu sou um crente salvo, por isso que eu faço isso. Eu sou uma pessoa transformada. Eu não sou fazer como o publicano, que não era igual aos outros homens, que paga seus dízimos, traz suas ofertas. E isso é justiça humana, e a gente muitas vezes se ufana e acha que é alguma coisa, e a gente se coloca diante de Deus muitas vezes, queremos reivindicar alguma coisa de Deus, e colocamos as nossas obras diante dele, a nossa justiça, aquilo que a gente acha, e achamos que temos o direito de reivindicar alguma coisa de Deus. Aí do próprio Deus, pelo teopneusto, pela inspiração divina, ele coloca a inspiração na boca do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, e ele vai definir categoricamente o que é a justiça humana. E ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e nós as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. O profeta Isaías vai dizer que tudo quanto nós praticamos, e há uma ufanação naquilo que nós fazemos, na reivindicação de Deus de algum benefício, Isaías vai dizer que tudo isso é como o trapo da imundícia, porque nós somos como imundo, e o trapo da imundícia era os panos que cobriam a lepra do leproso, que saía com pus, com sangue, ou os panos que as mulheres usavam nos dias da sua menstruação. É isso que nós somos, mas um dia tudo isso vai ser revolvido, nós seremos transformados, e agora poderemos comparecer diante do tribunal da graça, pelo sangue que foi vertido, pela justificação do pecado, e nós seremos mais do que vencedores na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Para que nós saiamos daqui desta noite alegres na presença do Senhor, sabendo que a nossa redenção vai nos proporcionar momentos felizes diante do trono da graça de Deus. Veja o que João recebe como revelação quando escreve Apocalipse. E ele disse: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Não é mais trapo de imundícia, não é pano mais do leproso, não é o pano mais da menstruação da mulher, mas é linho fino, resplandecente de glória, porque a justificação pela fé vai nos proporcionar justiça. Agora sim, mediante ele e nele, nós seremos glorificados na presença do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Paulo está seguindo uma sequência, irmãos. É muito bom falar de justificação, de glorificação, de santificação, de regeneração. E olhe que nosso pastor tem tratado de forma sistemática nos cultos das terças-feiras, que a igreja do Senhor Jesus, quando eu falo a igreja, eu falo de uma forma corporativa. A igreja remida, a igreja universal, a igreja dos salvos. Se nós não tivermos cuidado, o zelo,
a vigilância, nós vamos perder o tino da coisa. Se nós desfocarmos aquilo que a Bíblia preceitua, no sentido de que a justificação nos proporciona a salvação diante do Deus Todo-Poderoso, de que evangelho não é uma coisa que somente fascina, mas uma coisa que entra numa pedagogia divina para nossas vidas. Que o evangelho é transformação de vida. Que o evangelho me diz que a pessoa que eu era no mundo, que comungava com as coisas do mundo, e que quando este evangelho, que segundo Paulo e a Bíblia é poder de Deus, e a palavra poder, Paulo tira do grego dínamos, ou seja, uma coisa explosiva, uma coisa crescente, uma coisa que mexe, uma coisa que traz energia. O evangelho na minha vida me proporciona uma vida nova, uma dinâmica nova, um foco novo, uma visão nova, uma expectativa nova. Por quê? Porque quando a palavra que esmiuça a penha, que quebra, essa palavra ela entra no meu coração, agora eu sou uma nova criatura, e agora eu estou em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo na presença do Senhor. John Stott diz que o lamento desta última hora é termos uma igreja sem cruz. Não é a cruz tosca, não é a cruz feita pelo artesão, não é a cruz que muitas pessoas colocam no peito, colocam na camisa, colocam no carro, não é a cruz que muitas pessoas colocam nas repartições públicas, mas é a cruz da renúncia. É a cruz do matar o eu, é a cruz de que você sufoque o seu eu e que Cristo apareça na sua vida, que possamos fazer como Paulo: eu já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E como é que Cristo vive em mim? Quando eu renego a minha vida, quando eu não tenho mais vontade, quando eu não tenho mais um princípio humano, quando eu coloco todas as coisas debaixo da vontade de Deus, e eu deixo que o meu eu esteja na vontade dele, que eu entregue a minha vida todos os dias como sacrifício e cheiro suave diante de Deus, para que as pessoas do mundo, quando lhe veja, tenha vontade de ter Cristo como Salvador, como pessoa que salvou a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Glórias a Jesus. É necessário acompanharmos o desenvolvimento de Paulo, irmãos. Se os irmãos lembram, Paulo começa a epístola falando que ele é o quê? Que ele é um servo de Jesus Cristo. Ele não tem vontade própria mais. Não tem. Ele não se rege pela vontade própria. Ele não toma decisões sem consultar ao seu Senhor. Ele vive em função do senhorio de Cristo. Este servo aqui não é um servo da subserviência, de um escravo que está às ordens do seu senhor, e simplesmente porque ele é obrigado pelo ferro, pela força. Esse escravo aqui, como está na Bíblia lá, é o escravo da orelha furada. A Bíblia preceitua que quando alguém tivesse um escravo, e que esse escravo voluntariamente, depois de servir ao seu senhor, o seu senhor desse alforria para ele, ele quisesse viver as dispensas do seu senhor, viver junto do seu senhor, eles furavam a orelha como sinal de gratidão e de reverência ao seu senhor. Paulo tem a visão aqui de um escravo que ama o Senhor, porque o Senhor deu a vida por ele,
que ama o Senhor porque o Senhor o resgatou do lamaçal do pecado. Ele ama o seu Senhor porque agora é uma nova criatura. Ele está amarrado, acorrentado, e o seu Senhor tem soberania sobre a sua vida. Glórias a Jesus. E esse Senhor é bom, é misericordioso, é compassivo, é amoroso, é gentil. Como Paulo se coloca como servo, o seu Senhor vai premiá-lo com dons, vai premiá-lo com virtudes divinas. Este escravo que se colocou ao serviço do Senhor, o seu Senhor reconhece isso e agora de boa vontade vai lhe dar habilidades para executar serviços na sua causa. E ele chama Paulo e diz: agora Paulo, você vai ser um apóstolo, você vai ser enviado a reis, a judeus, a gregos, você vai ser enviado às nações, você vai ser o meu representante, você vai falar a minha palavra, você vai ser cheio de dons espirituais, eu vou lhe encher de virtude, e agora você vai ser um apóstolo fiel ao seu Senhor. Glórias a Jesus. A mesma coisa aconteceu conosco, quando nós entregamos a vida a Cristo e dissemos para Ele: o Senhor agora é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu fico boquiaberto, eu fico estatalado quando eu vejo estampado nos carros: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. E muitas vezes isso não é verdade, irmão. As pessoas colocam na camisa e estampam de o Senhor, e muitas vezes o Senhor não é Senhor da sua vida. Para ser Senhor da vida, é necessário se colocar à disposição daquele que manda, daquele que faz, daquele que rege e daquele que tem poder sobre a nossa vida. Glórias a Jesus. Eu falei que Paulo disse que era devedor a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes, porque ele não tinha o que tinha, e Deus lhe deu pelo seu beneplácito. E agora Paulo se acha na condição de devedor, de que aquilo que ele recebe, ele tem que transmitir a outras pessoas. Que o tesouro que está em Paulo precisa ser compartilhado com outras pessoas. Paulo sabe que aquilo que ele tem é divinal, que aquilo que ele tem é sobrenatural, que aquilo que ele tem não é dele, que aquilo que ele tem não aprendeu na escola de Gamaliel, que aquilo que ele tem é coisa que vem do canal do céu, que aquilo que ele tem é sobrenatural, é transcendental. Então, se não é dele, é tesouro dado por Deus, ele precisa compartilhar os tesouros que ele recebeu de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você puder dizer para o seu irmão agora, diga para ele: você é devedor. Há um ditado popular que diz assim: quem deve, paga. Então, se você é devedor, você tem obrigação de pagar. E eu vou pagar como? Você vai pagar com os seus serviços, com aquilo que Deus lhe deu, com os dons que Deus colocou nas suas mãos. Se Ele colocou 5 talentos, multiplica, faz 10 talentos. Se Ele colocou 3 talentos, multiplica, faz 6 talentos. Se Ele colocou 1 talento, multiplica, faz 2 talentos. Agora nós somos devedores. E se deve, o mestre cobra caro. E como cobra caro? A Bíblia diz que um dia nós hemos de comparecer
diante do tribunal de Cristo, do Bemá, do lugar da premiação, para dar conta, para prestar conta de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Um dia você que louva, Deus vai cobrar de você, porque o dom foi dado para você, não deu para mim, porque se eu cantar ninguém aguenta ouvir, mas deu para você. Então se deu para você, cante, abra a sua boca, encha o pulmão de ar e diga que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Se Deus deu o dom para você pregar, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Se você é ministro, se empenhe, dê referência ao que você é, ao seu nome, ao ministério, para que o nome do Eterno seja glorificado na tua vida. Glórias a Jesus. Paulo é devedor e Paulo está pronto a exercer aquilo que Deus colocou nas mãos dele. O interessante, irmãos, é que nesta pandemia louca, quando nós estávamos nos cultos online com 5, 10 pessoas no máximo, aqui e ali separados, distanciados. Quando nós passávamos pelas ruas, as ruas desertas, parecendo um caos, um clima de guerra. Aí os crentes ficaram em casa. Senhor, abra as portas, repreenda o mal. Eu estou sentindo falta da igreja. Aí Deus é longânimo, misericordioso. Deus é aquele que tem a caneta na mão e é Ele que dá os seus decretos divinos. É Deus que amplia, é Deus que gerencia todas as coisas. É Deus que coordena o mundo, é Deus que coordena os reis, os sacerdotes, os governos. É Deus que está com a rédea, irmão. Deus não perdeu o controle. O controle está nas mãos de Deus. Quando Ele quiser, Ele puxa o freio, Ele dá espaço. É Ele que controla. Então os crentes ficaram em casa. Senhor, dai-nos uma condição de irmos para a Tua casa. Aí Deus toca no coração das autoridades, porque é Ele que constituiu. Aí vão flexibilizando aqui e ali, e os crentes ficando nas suas casas. Aí quando qualquer coisa que chega de mal, logo faz promessa. Ah, Deus, se eu ficar bom, eu vou voltar com todo o gás, com toda a coisa. Eu espero que você cumpra o que você tem falado, viu? Que você se cuide, use o que é necessário, mas não deixe de glorificar a Deus e cumprir com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu louvo a Deus pela misericórdia, que nesta pandemia louca, culto online ou culto presencial, eu nunca perdi um culto para a glória do Senhor, e eu estou na frente de batalha. Se é para morrer, a gente morre, mas o nome do eterno Deus tem que ser anunciado. Glórias a Jesus. Paulo está pronto. Paulo está pronto porque ele não se envergonha do evangelho. Porque o evangelho era loucura para os judeus. Como é que Deus desce da glória, Ele vem como um homem carnal, e a palavra que Paulo usa para a encarnação da divindade é muito forte. Paulo usa a palavra sarkis, que é carne integral. Não é uma carne mística dos gnósticos docetistas, que dizia que ele era a aparência do real. Não, ele é real, ele se encarnou, ele tornou-se homem, mas nunca deixou de ser Deus. E Paulo diz, ele viveu entre nós. E João, no seu evangelho, defende na apologia que ele faz, ele viveu entre nós, o tabernáculo de Deus desceu à terra, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Glórias a Jesus. Ele não se envergonha do evangelho. O evangelho é poder de Deus, é a dinamite de Deus. O evangelho entra onde ninguém entra.
Nero, no seu palácio, na sua pompa toda, odiava os cristãos, mas o evangelho entrou, quebrou barreiras, e muitos soldados da guarda pretoriana começaram a crer em Cristo Jesus, porque o evangelho derruba barreiras. Glórias a Jesus. 1917, o comunismo toma todas as coisas do mundo da sua essência. Mao Tse-tung matou 60 milhões de pessoas. E eles prometeram: vamos acabar com o cristianismo. Acaba nada. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. No começo da minha fé, nós tínhamos alguns livros de cabeceira. Livros do pastor Abraão de Almeida. Livros escatológicos. Livros que falavam da armação mundial do governo do anticristo e os sinais que eclodiam nesta última hora. E Abraão de Almeida escreveu livros que nos trouxe revelações do céu. Israel, Gog e o anticristo. E outros livros que nos despertavam. E a gente, quando ia para o ensaio da mocidade, depois que terminava os ensaios, o nosso assunto era este: que Jesus Cristo estava voltando para vir buscar a sua igreja. E nós íamos para nossas casas, e íamos na expectativa que logo, logo Cristo estava voltando. E eu ganhei um livro de um amigo da igreja, um livro do pastor Richard Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo. Um homem que passou 14 anos em salas comunistas, que deu seu testemunho no Rio de Janeiro na reunião da ADONEP. E na reunião da ADONEP ele disse: eu passei 14 anos em celas comunistas, mas eu nunca encontrei motivos para negar o nome de Jesus Cristo. E ele disse que ficou numa cela, num cubículo fechado, e os comunistas colocavam ele deitado e respingava na sua fronte um pingo que ele disse que certas horas parecia uma bomba que explodia dentro dele. Quebraram as suas duas pernas, seus braços, tiraram a unha em carne viva. E disseram para ele: você vai ter que negar o nome desse Jesus. E ele disse: eu nunca encontrei motivos para negar o nome de Jesus Cristo. E ele disse que um certo dia colocaram ele fora da cela para tomar o sol. E a esposa trouxe um ramalhete de flores, porque era o seu aniversário. E ele disse que ela veio com a filha pequena, ele abraçou a esposa, beijou e disse: minha filha, eu nunca encontrei motivos para negar o nome de Jesus. Um soldado que estava perto bateu no ombro dele e disse: agora você vai encontrar motivo. Bateu nas costas dele e disse: nós vamos pegar essa sua filha, vamos tirar o coração e colocar na sua mão pulsando, e quero ver se você não nega. Aí ele levantou as mãos para os céus e disse: Senhor, eu quero te pedir perdão para negar o nome de Jesus. Agora a menina dele, que foi instruída, que foi edificada na casa do Senhor, ela disse: não negue o nome de Jesus, porque se eles me matarem agora, meu Pai, nós vamos nos encontrar no grande e terrível dia do Senhor. Glórias a Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus. Por isso que Paulo não se envergonha do evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho nos dá poder, nos dá autoridade na presença do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está escrito: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas ou vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade
pelas portas. Aleluia. Um dia nós vamos entrar na cidade santa pelas portas, pelos umbrais da eternidade, e o Cordeiro, aquele que se doou pela sua noiva, que derramou seu sangue sacrossanto, ele vai pegar em nossas mãos e vai nos conduzir ao rio da vida. E a Bíblia diz que não vai haver mais tristeza, lágrima nem dor, porque ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, e nós vamos glorificá-lo de eternidade a eternidade. Glórias a Jesus. Jesus ainda é o mesmo, irmãos. É o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele está operando neste mundo. Ele está operando em nossas vidas. Ele está conosco nesta noite. Quem crê que Jesus está conosco? Aleluia. Aí ontem eu estava no quarto, eu, minha esposa e meu neto, e ele pegou um telefone desativado e fez uma ligação para Jesus. Aí ele ligou, pegou o telefone e disse: Jesus, por que o senhor não desce daí para estar aqui? É a concepção dele, né? Porque para todo mundo, quando você fala em Jesus, Jesus está no alto e sublime trono. Mas ele está conosco aqui também. Jesus já desceu, ele está conosco. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então Paulo não está envergonhado do Evangelho, não está. Paulo não deve nada à filosofia grega, não deve. Quando Platão escreveu sobre a metempsicose, de que o homem tão invólucro do espírito, este corpo nosso é um invólucro daquilo que está dentro de nós espiritual, e este corpo nosso não serve para nada quando morre. Ou morreu, ele é enterrado, apodrece, e há uma emanação, uma transmigração das almas. Isso é uma defesa platônica entre o físico e o transcendental. Aí Paulo vai destruir sofismas. Paulo vai escrever no capítulo 15, na sua primeira epístola aos Coríntios, e Paulo vai afirmar, vai confirmar, e ele vai dizer isto aqui que é mortal, que vai morrer, vai apodrecer, vai descer da sepultura, isto aqui que é mortal, que vai se decompor um dia, isto aqui vai ser imortal outra vez. Não é Platão que tem razão. E ele vai dizer isto aqui que é corruptível, que sofre os danos do tempo, isto vai se revestir de incorruptibilidade. Quando? Quando o amado nosso mandar o toque da última trombeta e a trombeta ressoar, os que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados e vamos ser trasladados para encontrar com o Senhor dos ares, e estaremos com Ele para todos sempre. Quem tem essa certeza, santifique-se a si mesmo. Glórias a Jesus. Então ele tem poder, ele tem autoridade para falar isso diante de judeus e diante de gregos. Ele não tem vergonha de falar do Evangelho. Ele sabe que este Evangelho sempre será o poder de Deus. E este poder, ele atua na salvação de todo aquele que crê. Há uma defesa teológica
daqueles que defendem a predestinação, ou seja, que defendem a eleição incondicional da graça irresistível, que defende que a expiação vicária de Cristo, ela é eficiente para todos, mas só é eficiente para os salvos. Paulo está dizendo que o poder de Deus da salvação é para todo que crer. E todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. O sacrifício vicário na cruz do Calvário é suficiente e eficiente para salvar qualquer pessoa. Aqui, ali e acolá, norte, sul, leste e oeste, no Japão, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, aonde quer que encontre alguém que creia no poder transformador do Evangelho, se ele vai ser um salvo pela fé que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O privilégio é do judeu, não é exclusivista. Mas é privilégio do judeu e depois do grego também. Aí no versículo 17, Paulo vai chegar na apoteose do que ele quer dizer, que é a temática de toda epístola aos Romanos. A justificação pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Como? De fé em fé. Como está escrito, aí ele vai citar Abacuque, mas o justo viverá da fé. Aí John Knox escreve, o grande reformador escocês, ele vai dizer, enquanto o justo tiver fé, ele vai viver na presença de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos no primeiro culto de doutrina da sexta-feira de 2021 e nós chegamos aqui pela fé. Nós vamos vencer pela fé. Nós vamos ter vitória pela fé. Nós vamos dormir hoje, amanhã é sábado, pela fé. E Deus vai lhe sustentar no domingo, na segunda. E Deus vai cuidar da tua família pela fé. Deus vai cuidar da tua vida pela fé. Deus vai ser fiel a você pela nossa fé. Glórias a Jesus. E a palavra que Paulo usa de fé em fé é uma palavra que nós poderemos falar hoje, uma palavra no gerúndio, que é uma fé constante. É uma fé que não diminui, é uma fé que aumenta. Por isso que os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. A minha fé tem que ser compartilhada. A minha fé tem que ser explicitada, a minha fé tem que ser ouvida pelas pessoas, a minha fé tem que ser testemunhada. As pessoas precisam ouvir o que Deus está fazendo na minha vida, para que elas possam efervescer a sua fé. Tem pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, que está acabrunhada, que precisa de uma resposta, mas eu quero te dizer que nós estamos aqui, você está nos ouvindo nesta noite, porque o Senhor tem te sustentado, tem te guardado, tem te livrado. Então nós estamos aqui 2021 pela fé. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso pastor no culto de terça-feira falou uma coisa que talvez a gente não perceba muito. Que a nossa salvação tanto é passada, como é presente, como é futuro. Como é que pode isso? Pode, quanto à justificação, nós
já fomos salvos, estamos salvos. Você pode dizer sem medo, eu sou um salvo, eu vou morar no céu, o meu nome está escrito no livro da vida. Se a trombeta tocar hoje, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, mas é pelo sangue vertido e pela justificação. Se a trombeta soar, ora vem Senhor Jesus, venha buscar a sua igreja, nós vamos subir e estamos com o Senhor para todos sempre, pela nossa justificação em Cristo Jesus. Nós estamos sendo salvos, estamos sim, por onde? Pela nossa santificação. A santificação é um processo. O Senhor vai trabalhando, vai lapidando, o Senhor vai tirando, o Senhor vai nos aperfeiçoando até o dia de chegarmos à condição de varão perfeito na presença do Senhor. Ela é futura? É, futura na nossa glorificação. Nós seremos salvos das doenças, dos limites. Nós vamos ser glorificados na presença de Deus. Aí William Hendrickson, ele tem uma frase muito interessante, diz: ser salvo significa ser emancipado do maior mal, que é o pecado, e receber a posse do maior bem, que é a certeza da nossa salvação. Então esse justo na justificação de Cristo Jesus, esse justo vai viver constantemente pela fé. Nós não temos a certeza do que vai acontecer amanhã, mas pela fé, segundo o salmista no Salmo 4, o salmista diz: eu vou me deitar, eu vou dormir, vou acordar, porque o Senhor vai me sustentar. Glória a Jesus. Então você pode dormir tranquilo. Não durma com coisinhas na cabeça, não deixe o grilo ficar da sua cabeça. Durma confiante no Senhor, porque você vai dormir, vai repousar, vai acordar e vai dizer: o Senhor me sustentou na sua presença. Glórias a Jesus. Mas o justo viverá o quê? Pela fé. Aí Abacuque, músico, Abacuque, vendo os caldeus, a destruição, Abacuque diz que o Senhor veio de Temã. O Senhor vem marchando na frente como um general de guerra. O Senhor parou e a terra tremeu. Os montes se derreteram quando o Senhor alçou a sua voz. Abacuque sabe que o mal é presente, mas Abacuque sabe que Deus é maior do que todo o mal. Como ele sabe, ele vive pela fé. Aí ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja o quê? Vacas, e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada. Aí Abacuque disse: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor fará que os meus pés sejam como a corça, e eu vou caminhar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome daquele que tem poder, que manda em cima, manda embaixo e manda nos infernos. O seu nome é Jesus Cristo, e o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Quem vai continuar caminhando pela fé?